Olha, eu vou te falar a respeito disso, da Bíblia, porque nós temos conhecimentos de pessoas que não meditam na palavra de Deus. Deixa eu falar porque o que é a Bíblia e de pessoas que às vezes não sabem como ler a Bíblia. Olha, nós temos conhecimentos de pessoas que têm a Bíblia em casa e a Bíblia enche de poeira, mas ela não medita. Ela tem uma arma em casa. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é para ser meditada, para ser lida, para que nós tenhamos conhecimento de Deus, do poder de Deus e das coisas de Deus. As armas que nós temos para usar e não usamos. Como que se lê a Bíblia? Para você ler a Bíblia, antes de você abrir a Bíblia para ler, você deve apresentar e pedir a Deus sabedoria. Quem pode me dar e te dar sabedoria para que eu possa ler a palavra de Deus e entender a Bíblia é o Espírito Santo. É Jesus que vai me dar sabedoria, que vai me dar entendimento para eu ler e entender. Porque sem a sabedoria de Deus, sem o conhecimento, o entendimento de Deus, eu vou ler a Bíblia como se lê um livro qualquer ou um jornal e não vou entender nada. Então, antes de abrir a Bíblia, eu peço a Deus sabedoria e entendimento para que eu possa ler e entender as coisas de Deus. Aí sim você vai ler e entender. Vai para um cantinho reservado, só você e Deus, que para ler e entender a Bíblia, a palavra de Deus. É assim que funciona. Não se lê a Bíblia sem antes pedir autoridade, sabedoria a Deus. E não se lê a Bíblia como se lê um livro qualquer. Se lê a Bíblia com sabedoria de Deus, entendimento. Aí você vai entender as que são e as que não são de Deus. Como que você vai estar neste mundo que as pessoas são falsas, que as pessoas são dissimuladas, que as pessoas só querem olhar para o teu defeito, para a tua falha? E como que você vai sair dessa situação, resolver esse problema? Só com a sabedoria de Deus e o entendimento da palavra de Deus. Não caia no erro de ler a Bíblia sem pedir a sabedoria dele. E não se lê a Bíblia no meio dos outros, e não se lê a Bíblia como se lê um jornal ou qualquer outra revista. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela, com a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando com todos nós. Faça isso, lê com sabedoria, que você vai ter conhecimento das coisas de Deus e vai saber decidir qualquer coisa aí fora no mundo, quando decidiu o rei Salomão a respeito daquelas duas mulheres que apresentaram a ele. Uma apresentou a criança morta e outra apresentou a criança viva, e a que apresentou a criança morta para o rei Salomão, o filho não era dela, era da outra que estava com o filho morto. Ela estava querendo enganar o rei Salomão, querendo enganar a outra mulher e querendo enganar a Deus. E Deus, ninguém se engana. De Deus não se zomba e a Deus ninguém se engana. Então faz isso, não caia no erro de muita gente de ler a Bíblia sem pedir a sabedoria, de ler a Bíblia no meio dos outros e de ler a Bíblia de qualquer maneira. A Bíblia é a palavra de Deus. E faça isso como você faz todo dia. Toma café, almoça, janta e lancha. A Bíblia é para se ler todos os dias, para fortalecer a sua área espiritual, para que você tenha o entendimento das coisas de Deus. Faça isso, hein?